this morning, Lord. Everything revolves around you. Jesus, Jesus be the center. Say, Jesus be the center of my life. Jesus be the center of my life. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Boa tarde, gente querida, tudo bem? Tudo bom? Estamos começando a livezinha aqui, estão me ouvindo bem? A Márcia já chegou aí, ó, tá ninja. Viu? Tá me ouvindo? Karina chegando, tá me ouvindo aí, Karina? De onde você está? Como é que tá aí? Qual a temperatura, cidade, igreja, etc. Dá um toque aqui. Gente, aqui tá um dia bonito. Olha aí o jardim aqui do fundo, ó. Legal? A gente está começando mais uma live hoje para falar da mulherada, esposa de Papa. Valeu, Karina, obrigado. Você tá onde, Karina? Fala pra gente saber. Aqui nas terras geladas da vovó Elizabeth, agora 6 horas. 6 da tarde aqui na Inglaterra. E ó que sol bonito. Legal, né? No Brasil agora 2 da tarde. A Márcia, querida, já está aqui. Vou chamar ela agora. Vamos falar da mulherada, esposa de pastor, mulheres que se dedicam tanto na igreja. Convidada que eu vou chamar aqui nos próximos segundinhos, minha querida amigona Márcia Siqueira, falando diretamente de Orlando. Então, o que você pode fazer já no início dessa live? Mandar coraçãozinho, mandar o aviãozinho convidando gente para conversar com a gente, tá bom? E mandar sua pergunta aí no pontinho de interrogação. Tá bom? 6 da tarde aqui nas terras da vovó Elizabeth. Não está frio hoje, estou feliz. E vamos chamar a Márcia. Deixa eu achar aqui. Beleza, tá aqui. Tá chegando. Aqui. De Orlando, da Sarah Church também, Karina. Karine, desculpa, Karine. Um abraço, viu, querida? Um abraço para todo mundo. Hi. Hello, my darling. Would you like to speak in English or Portuguese? No, Português, please. E aí, meu, tudo bom? Tudo. E você, pastor? Suave na nave, tá bom aqui hoje, ó, gostoso. Tô até sem blusa. Então, 6 horas, que bonito. 6 horas, dá uma olhada aqui, ó. Ó, a hora. Ó, os pregadores de roupa no varal, ó. Oh, maravilha. Casa de brasileiro é uma benção. É assim, nós não perde, o Brasil não sai de nós. Aí agora é 1 hora da tarde. 1 hora. 1 e pouquinho agora. Pertinho do horário do Brasil. Isso, agora no Brasil, 14, né? Como foi o dia hoje? Como foi o fim de semana? Como foi a Seara Church domingão? Ai, glória a Deus. Foi tudo bem. A Karine, ó, a Karine é daqui, da igreja, minha amiga. A gente trabalha junto com restauração emocional. Que legal. Estamos trabalhando para montar grupos aqui. Já temos nos reunido há 3 semanas. E aí, sexta-feira até eu estava lá na casa dela. Mas foi tudo bem, né? Meu filho estava em casa, estava todo mundo aqui. Ontem de manhã nós estávamos na igreja ministrando. E aí, aguardando o dia. Falei, ai, Senhor, será que eu posso contar tudo mesmo? Então, bom, aqui é o seguinte, culto online, todo mundo fazendo culto online, mas algumas peculiaridades, o povo está fazendo mais culto do que antes. Foi durante a semana, tudo, né? E aí é legal que você vê a casa do povo, você vê sofá rasgado, vê o povo de pijama. Não, eu me arrumei, tomei banho. Eu não vou vir para cá de pijama. Claro, dá um toque para os crentes. Os crentes, vocês vão fazer culto online, lava o rosto, tira o pijama, sai da cama. Eu cheguei aqui, o povo na cama com a mão erguida na hora do louvor, assim, cantando, deitar. É feio, né? Sério, eu ia fazer um screenshot e ia liberar isso aí. Eu fiz, viu, galera? Eu fiz essa live vai ficar aqui no Instagram, depois vai pro canal do YouTube. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Eu fiz screenshot porque antes do culto aqui às 10 da manhã, fala como é que é na igreja de vocês, quero saber. O culto aqui é 10 da manhã no domingo, 9h30 a gente tem uma reuniãozinha para orar antes, conversar.
pessoal da liderança. Aí, o pessoal da liderança, a gente estava num Zoom, né? Aquele negócio do Zoom. Ó o vaso, o Santo Varão. Ai, meu Deus, o meu marido chegou. Eita, glória a Deus. Agora sentiu fogo aqui agora. Ó. Trompeta de Deus chegou. Aí tava no Zoom e um cara tava sentado, um líder da igreja sentado nessas cadeiras bem bacana, poltrona do papai, que fala, essas bem preguiçosas. Aham. A esposa, ela falando, ele dormiu. Naquela dormida de boca aberta, assim, ó, olhando pra cima, da hora mesmo, aquelas de sofá. Eu te mandei no grupo da igreja. Uau, não acredito. Gente querida, ó, o Instagram, vocês sabem, está derrubando lives quando chega lá para os 50 minutos, eu acho, uma hora. Então a gente vai tentar manter esse papo, fechar antes de ser derrubado, para poder despedir de todo mundo. Uhum. Então vocês podem mandar coraçãozinho, mandar perguntas aí no pontinho de interrogação e com o aviãozinho, porque quando manda coraçãozinho, o Instagram chama mais gente para nossa conversa. Com o aviãozinho, vocês podem convidar pessoas para participar da live. Hoje, falar sobre esse tema que está fixado aí, a frase: o que a esposa do pastor quer que você saiba. Tem um vídeo no canal lá do YouTube que fala de esposa de pastor, mas hoje a gente vai bater um papo com uma pastora, esposa de pastor. Tá bom? E aí depois vocês podem mesmo, salvo no Instagram, enviar para as pessoas a live, vai ser bem legal. Márcia, vamos conversar. Então, para a gente abrir o papo, e aí, pessoal, vocês podem participar também, me diz uma coisa, ela está há 1 ano e pouco em Orlando, vida inteira no Brasil, sul do Brasil, pastoreando igrejas, trabalhando com lideranças aí, inúmeros 18, 20 anos atuando, né? Sempre. Não precisa dar nomes, tá? Aqui, tudo bem. Quais as principais pressões que você acha que sofre uma esposa de pastor? Então, eu fiquei pensando sobre isso, porque são muitas, né? Muitas pressões. Mas eu fiquei relembrando a minha história e uma das pressões que eu recebi no ato que eu entrei lá como esposa do pastor Gilson foi a concorrência da igreja comigo. Né? Então, assim, ele já estava atuando no ministério há 1 ano e meio, e aí eu cheguei toda feliz e saltitante, achando que ia viver um grande amor, né? Só um grande amor. Construí minha família. E aí foi o primeiro baque que eu tive, foi a competição da igreja comigo, ou esse entendimento que eu tive de uma igreja que tentava trazê-lo de volta. E Então, não... sim. Porque assim, isso não é consciente, é óbvio que não. Então eu fui muito bem recebida, eu fiz amigos já de cara. Eu tenho uma amiga, a Tânia. Você lembra da Tânia Gol? Qual? Sobrenome? A pastora Tânia? Oh, lembro. A pastora Tânia foi a minha amiga a vida toda e até hoje. Que legal. Então, ela me ajudou em muitas das pressões que eu vivi e eu precisei arriscar, tá? Porque normalmente pastores e esposas de pastores e pastoras têm muita dificuldade de abrir seu coração dentro da comunidade, né? Por motivos óbvios. Então, assim, ela me ajudou. Mas a primeira pressão foi essa. Da igreja ter que dividi-lo comigo e com os nossos afazeres, com a nossa casa, com a nossa vida. Muito difícil essa época, Marta, porque você falou de uma época de início, né? Como é como é que você administrou isso na tua emoção? Muito complicado. Então, é interessante essa pergunta, porque as minhas emoções, eu entrei no ministério com minhas emoções muito debilitadas. Ah, ok. E isso
foi também uma porta de entrada para mim na restauração emocional. Então, assim, ó, eu tinha muita dificuldade em lidar com essas pressões, e essas pressões geraram competição com algumas pessoas também. Então, isso dificultou a minha atuação em alguns momentos. Mas, ao mesmo tempo, toda a pressão, né? Se nós soubermos levar para Deus, nós vamos tirar proveito disso. Então, assim, eu tirei... eu gosto muito de pérolas. As pessoas que me conhecem sabem. Legal. E a pérola, ela tem um significado especial para mim, justamente pela maneira como ela é formada, né? E ela é... Através da dor, né? Isso, do sofrimento, da dor e tal. Eu tirei algumas pérolas dessas situações. Minha vida com Deus, o fortalecimento espiritual, a busca em Deus. Então, essas circunstâncias me ajudaram a correr para o Senhor. Eu vi algumas pessoas na minha caminhada, pessoas que em vez de correr para Deus, correram de Deus. E não conseguiram resistir a algumas pressões. Então aí também começou o meu processo de restauração emocional. Mas eu sempre fui, eu não diria apaixonada, mas eu sempre gostei muito do ministério. Então eu entrei já com a cabeça, sabendo que ele era um homem de ministério e querendo atuar ministerialmente também. Mas eu lidei com a igreja muitas vezes de forma muito difícil, muito triste. Mas eu amei e amo a igreja até hoje. Eu não saí de lá decepcionada, tendo pavor de ministério. Pelo contrário. Pelo contrário. Ó, você usou dois verbos interessantes. Bom, muita coisa, mas dois verbos que, sim, que se destacaram para mim. Você falou, eu entrei sabendo e querendo. Isso. Muitos casais não têm isso, né? Muitas vezes, primeiro, elas sabem na teoria, mas e também não querem. E essa disputa entre o marido e a igreja é cruel. Às vezes até é injusto com ele também, né? Pessoal, vocês podem mandar perguntas, tá bom? Manda na linha de ponto de interrogação, que fica fácil de jogar a pergunta aqui. Então, uma das expressões do início para você foi essa competição entre o marido e a igreja, porque ele já era atuante. Isso. Eu já entrei numa situação formada, né? Ok. E óbvio, quando ele é solteiro, ele tem mais tempo, mais mobilidade, flexibilidade para se dedicar mais à igreja. Isso. E tal. É uma pressão muito grande. E fala aí algumas alegrias pra gente. As alegrias são os amigos. Tá? As pessoas, os companheiros de jugo, as pessoas que eu tive a oportunidade de ajudar, que Deus permitiu e elas permitiram que eu ajudasse. Que algumas eu mantenho contato até hoje. A própria atuação do ministério é uma alegria, porque você se realiza com Deus, né, na sua vida, porque nós fomos criados para algo, né, pastor? Então, e aí quando você consegue se desenvolver dentro do ministério, isso é uma alegria. Você sabe, eu tenho umas saudades, Deus sabe, dentro do meu coração, de algumas situações, mas eu tenho de situações específicas como retiro de mulheres, preparação de retiro. E de tudo aquilo que envolvia os meses antes, aí a semana antes, a preparação. Não era, eu nunca fui líder de mulheres na igreja, mas eu participava ativamente com elas. Então, a preparação do louvor, porque eu sempre fui envolvida, a Tânia, sempre envolvida no louvor dos retiros. Então, assim, ó, eu tenho muitas saudades disso. Toda a expectativa tá chegando. Muito bom. Não, e assim, ó, tudo que Deus fazia, Deus restaurava os relacionamentos lá dentro, a gente se perdoava, as mulheres que não se falavam se perdoavam. Muitas vezes eu entrei em retiro de mulheres com sérios problemas comigo, e aí ali Deus promovia, derramava cura. Olha, foi muito bom. Então,
Essas são alegrias assim que eu guardo dentro do meu coração. A gente, antes de entrar em assunto de filhos, que é uma coisa que eu queria propor aqui, eu queria, enquanto você falava, eu lembrava de algumas coisas. Eu vi, é muito legal ver isso em você, Márcia, porque você sempre foi atuante no ministério por chamado de Deus. E Isso. eu te conheço, te conheci, lembra? Há muitos anos nós não nos vemos, mas caminhamos juntos um tempo. E era muito claro, quem tem um chamado, uma vocação, é mais que uma vocação. A vocação você pode se preparar para aquilo, mas o chamado ele te consome. É. Tem um chamado, ele não tem dúvidas de que é chamado. Ele pode ter outras dúvidas, como, quando, tal, mas que tem um chamado, ele existe. Agora, o que eu vejo em muitas esposas de pastor é uma confusão grande, porque elas fazem tudo na igreja. Então ela ajuda na música, mas ela ajuda na festa, ela ajuda nas crianças, ela ajuda a limpar a igreja. Tem igrejas de porte menor, então ela fecha, e ela não se conhece. E ela não sabe, pô, mas o que eu gosto? Qual é a minha paixão? E ela acaba então faz tudo, né? E é ruim. Então a gente vê isso acontecer. E aí as pessoas... Tem um livro, não sei se você lembra desse livro, da década de 90, A Mulher Sem Nome. Tá aqui. Aí, Eu separei porque foi o primeiro, é da Nancy Gonçalves do Zilek. do Zilek. Ela reeditou esse livro. Relançou, né? Ela relançou. E isso é muito verdade, porque é a esposa do pastor, então não tem nome. Mas além disso, as pessoas não conhecem ou não veem a esposa do pastor. Estou jogando aqui é uma impressão que eu tenho. Como alguém que tem gosto, que tem humor, que pode ser uma pessoa muito legal se você conhecê-la, que torce para um time diferente do pastor, ou que tem até uma posição política diferente. Eu não sei, mas que é uma pessoa. E como uma Exato. pessoa, ela é alguém. Não é esquisito esse negócio? É estranho, porque por muito tempo eu era, e até hoje, tá? Em alguns lugares eu sou a esposa do Gils. Um crachazinho, né? Diácono, esposa do Gils. Esposa do Gils. Só que daí, como eu sou muito extrovertida, teve lugares, aconteceu de ter lugares que ele era o marido da Márcia. Show! Legal. Paciência, né? É assim que funciona. Mas assim, eu nunca fui uma esposa de pastor quietinha, com aquele terninho, ainda mais lá no sul, né? Lá em Joinville, uma colonização alemã, acho que eles tinham em mente aquela esposa de pastor da luterana, né? Nada contra, né? Sim, mas eu sempre fui extrovertida, então eu fui criando os meus espaços naturalmente. Também criando meus problemas naturalmente, né? Porque quando você se expressa, né? Nem sempre você é bem aceito e bem recebido. Mas eu acho que depende de cada mulher. Eu nem sei o que você me perguntou, na verdade. Você falou de ser sem nome, né? É papo, é café. Eu vou te perguntar sobre filhos, já. Mas ok. Mas você mencionou o livro, né? O livro eu mencionei porque tanta coisa legal e conforme você foi falando, eu me lembrei de tantas situações. Eu caminho com alguns pastores e a gente acaba conhecendo as esposas e aí você vê problemas emocionais aos montes, né? Aos montes. A Giovana colocou aqui o nome do livro, A Mulher Sem Nome, muito bem. Da Giovana, eu vou contar um negócio da Giovana. A Giovana, ela não gosta de aparecer, ela não gosta de público, essas coisas, não gosta. Gosta de bastidores, tá, beleza. Uma vez eu fui pregar numa igreja e aí aceita convite de amigos, tal, né? E eu parei o carro em frente e tal, aí a gente chegou e aí, oi, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Aí o pessoal, você é o pastor Daniel? Eu falei, sou, mas pode me chamar Daniel, não ligo, não precisa. Essa é a pastora Giovana? Eu falei, não. Ela falou, não, irmão, não sou. É sim. Não sou. Não, você é, você. Eu falei, não sou. Ô, Márcia, tem que ser? Você acha que existe essa coisa? Bom, já dá para ver na minha cara que não, né? Até porque pastorado é chamado, é vocação.
tá? Embora eu não seja uma pastora de púlpito. Ok, Eu brinco muito com as pessoas assim, ó. Eu vou pregar se todo mundo morrer, não tiver ninguém para pregar, entendi. tá? Posso pregar, mas não é a minha praia, tá? Eu sou uma pessoa extrovertida que tem toques de timidez. Então, assim, ó, e você há de convir comigo que é muito difícil você pregar numa igreja onde o Gilson pastoreia. Complicado. Ah, aonde o Gilson prega. Não, eu, eu, eu não Conversa, sou. você falar, o cara é um monstro, o cara prega Não, muito. Aí eu você não sou boba de querer pregar onde o Gilson prega, né? Então, assim, ó, ele pode pregar. E assim, ó, eu jamais, eu vi algumas mulheres nessa minha caminhada que, por causa do seu chamado também, entram em competição com seus maridos. Eu vou entrar em competição com o meu marido. Eu sei do chamado dele. E grande parte do meu chamado é dar suporte para ele. Então, eu me sinto feliz em estar. E algumas feministas cristãs aí, que agora tem isso também, né? na moda, né? Vão ficar indignadas comigo. Ei, Você falou, Giovana, hi! Hoje eu tô aqui só de, como diz aí, minha mãe diz, só de bituca na live, só ouvindo. Ok, é, stay here, stay here. Aí, parou a tela. eu não tenho, glória a Deus, eu não tenho problema de estar, entre aspas, por trás dele. Eu não me sinto ofendida na minha identidade, nem menosprezada, nem. Eu sei quem eu sou. Agora, não foi sempre assim. Eu tive que trabalhar algumas questões. Eu fiz terapia durante 7 anos. Olha só, É, eu fui para terapia com pessoas cristãs. Eu tenho uma mentora de quase 21 anos, que é a Luciane Schaume. muito importante. Isso, eu tenho uma mentora, eu retomei a mentoria com ela. Semana que vem a gente tem horário. E ele é a liderança do Rever no Brasil, que o Rever é um ministério de restauração chamado Restaurando Vidas e Equipando Restauradores. O pastor conhece? Sim, Isso. é um braço da CEPAL, é parte do grupo. Exato, exatamente. Ele nasceu no coração do David Cornfield e da Débora Cornfield. E aí a Luciene sempre me acompanhou. E a Luciene foi essencial em muitos momentos que eu vivi também. Ela foi a minha pastora. Ela foi a minha mentora. Ela foi e é a minha amiga, aquela que me deu suporte. Então, eu tive a Tânia Gol, que eu tenho até hoje, e eu tive a Lu, e as psicólogas que cuidaram de mim e que eu tenho acesso até hoje. Parabéns, é um privilégio, porque a solidão é enorme no Ministério Pastoral, falando principalmente, não exclusivamente, mas principalmente das esposas. Ó, a Mônica, no Oi, a Mônica é vizinha sua aí. Ô, A Mônica, você Mônica, É, ela Orlando? tá em Orlando, é. Depois você é. fala Só o que eu, bairro aí, mãe. Vai visitar a Seara lá que o pessoal é da hora. eu nunca sei a Ah, cidade que ela tá, não sei o nome nunca da cidade, mas ela tá em Orlando também, pertinho de. vamos ver se ela fala aí para nós. Estou à disposição, Mônica. E crente também. Crente, ó, Glória. Ela está em Miami. Ela está 4 horas daqui. 4 Ah, horas. entendi. Cotorinha, vai. Não dá nada. Não é nada. Ó, o Gilson disse: venha. Ela Vai tá lá. Ó, na verdade, ela tá em Boca Raton, olha lá. Tá, então você vai lá para o fim de semana. Pronto, já pega o Ok. cultão, já fica É lá. é uma delícia Boca Raton, já fui uma vez. É, viu? Um tiro, olha lá. Que engano. Tirinho, tá denunciando que é do interior, seus vocabulário, viu, mano? Ó, Tirinho, viu? A solidão no ministério, a solidão das mulheres no ministério grande, não podem se abrir, é, faz fofoca, isso. complicado. Então, você ter caminhado com a Tânia e com um ministério de restauração emocional chamado Rever, pessoal, show de bola. É um privilégio fantástico. E o que eu acho interessante também, que você citou, Márcia, é que o que você tem de ter uma mentora, de ter alguém que você pode compartilhar suas dores, seus problemas, seus conflitos, acho que a maioria das mulheres de pastores não tem, né? Então, isso é muito importante, porque é igual psicólogo. Todo psicólogo,
ele tem o psicólogo dele, o terapeuta dele. Isso. Também, né, se esvaziar, enfim. E a maioria das mulheres, elas se acham, não porque elas se acham, mas porque elas acabam tendo que ser super-heroínas e ouvir todo mundo, chegam em casa carregadas de coisas, elas precisam ter alguém para compartilhar. E que seja, você acha que tem que ser alguém de dentro da igreja? Porque eu tenho a minha opinião, tem que ser alguém de fora, alguém que não te conheça, assim, como não tenha você como pastora. Sim, sim. As mulheres têm que tomar cuidado com quem elas vão se abrir, não é? As pastoras. Como? Você acha que elas têm que tomar cuidado com quem elas se abrem ali dentro da própria igreja? Sim, sim. A minha mentora sempre fala isso. Márcia, pastor não se abre com ovelha. É. E não é por uma questão de performance. Para alguns tá? Porque tem muita gente performática aí. Mas é porque é como você trazer problemas para os teus filhos, por exemplo. Você tem níveis de compartilhamento com filhos. Obviamente, quando ficam adultos, a situação é outra. Tá? Mas assim, ó, eu não tive escolha. E glória a Deus pela vida da Tânia e pela maturidade dela. Tá? Então, assim, ó, eu dei um tiro no escuro. De fato, eu dei. Risco, hein? Mas Deus foi muito bom comigo. Sim. Porque a espiritualidade dela segurou muitas coisas. Mas isso... Oh, a Salete entrou. A Salete. É que foi nossa secretária durante anos. Salete conhece toda a minha história. Então, mas eu acho que não deve ser. Que a gente deve procurar pessoas de fora e mentores e mentoras, de preferência mulher com mulher, homem com homem. Né? Para que não haja nenhum tipo de apego emocional, nenhum tipo de transferência, porque é muito perigoso. Né? Porque nós no ministério somos muito vulneráveis. Então, para que a gente não seja tentado de nenhuma maneira. Então, assim, ó, eu aconselharia mulheres acompanhando mulheres. E mentoras. E se for preciso, psicólogas. Eu precisei. Para que houvesse alguns ajustes, para que eu não tornasse também o ministério do meu marido um peso. Agora veja uma coisa, eu sou extrovertida. E eu sou atuante. Mas tem mulheres que são introvertidas, que não são atuantes e que estão morrendo sozinhas. E que não consegue se abrir. Aí que tá, deixa eu acrescentar um negócio. Aí fica complicado, Gilson. Ajuda eu. As duas mulheres falando, não dá pra falar. Giovana, vamos fazer live nós duas. Isso. Nós vamos falar de filho. Eu tenho 3. Só eu tenho 3. Eu tenho 2. Viu? Esposas de pastor, muitas vezes, o pastor também, mas tem o problema da solidão, ok. Porém, muitas vezes, é importante destacar isso, a solidão ela é uma opção dela mesma, porque ela não retorna uma ligação, não retorna um e-mail, não bate na porta, não pede ajuda, por muitas razões. Se abrir o leque, ele é imenso. Então você falou uma coisa que te ajudou, o fato de você ser extrovertida e atuante. Então você foi, agarrou uma pessoa e falou, ó, vamos orar comigo, conversa comigo, preciso de um amigo. Isso é maravilhoso. Mas muitas sofrem por realmente não se deixarem cuidar. Né? Acho que elas têm medo, né, também. Isso. Elas têm medo e assim, ó, o sofrimento, a posição do marido, a forma como a igreja vê o marido, isso pode intimidar. Tá? Então, assim, eu vi também nessa caminhada muitas mulheres amargas, com raiva do marido, com raiva da igreja, com raiva de Deus, dizendo eu não quero atuar. Eu conheci pessoas aqui. Eu tenho pavor de pensar que o meu marido vai se envolver de novo no ministério. Nossa, me dá uma coisa ruim. Por que tem que se envolver de novo? Agora a gente está aqui nos Estados Unidos, não precisa. Entendeu? E o marido, assim, ó, com aquele chamado, como é que eles chamam? Burning bush, né? A sarça ardente. Ele enlouquecido para atuar e ela em crise.
por causa disso. E aí nós oramos, conversei com ela, ela chorou. Falei, calma. Você não quer se envolver, você tem o direito. Deixa ele se envolver, né? Você não é obrigada. Porque assim, ó, quando eu pisei aqui, eu pensei assim, ó, Deus, algumas coisas eu não vou fazer aqui. Lá eu não tinha opções, algumas opções. Eu não tinha escolhas. Eu tinha que atuar. E Deus me deu graça para fazer. Aqui eu tenho olhado para mim e me preservado de algumas situações. Que bom. Entendeu? Então assim, ó, só que muitas mulheres não se conhecem. Elas não sabem onde machuca. As pessoas de uma maneira geral, elas não costumam se olhar. Eu não sei se porque não dão conta das suas histórias, né? Então, assim, ó, eu procurei sempre me olhar e me perceber e colocar limites para os de fora e para mim. Eu não preciso fazer tudo. Eu não preciso estar em todas as reuniões. Eu não preciso ter todas as palavras. Eu não preciso dar todas as opiniões. Gente, por que você tem que dar opinião para tudo? Eu não preciso ter gente na minha rede social que eu não quero. Eu não preciso. Né? Então, assim, ó, a gente precisa se respeitar. Respeitar as pessoas, mas se respeitar. Porque às vezes, como esposa de pastor, a gente respeita a igreja, não se respeita. Não respeita a família. Você passa dos limites e entra e começa com raiva. Aí você começa a odiar tanto a igreja quanto o ministério. Daqui a pouco tem divórcio. Sim. E você precisa ser muito forte, porque você sabe que se você for colocar, se você for se impor com isso, por exemplo, eu não quero me envolver, eu não preciso me envolver a tal nível, você sabe que você vai ser atacada, porque essa é a cultura da igreja brasileira. Né? Então, assim, elas precisam ser muito fortes. Eu percebo que aqui fora não é assim. Mas tem dois aspectos da igreja brasileira. Vamos falar da igreja fora, mas só dois aspectos. Primeiro, é verdade, você não precisa ser o que não precisa. Né? É verdade que a cultura é cruel, mas também tem um outro lado. Eu estava pensando nisso na sua fala, Márcio, eu achei muito interessante. As pessoas te tratam do jeito que você permite. E a esposa do pastor, ela meio que abraça tudo e tal, não precisa. Deixa eu pular aqui pro negócio de filho. Filho. Querida, irmãs queridas, vocês que conhecem pastores, ou são esposas de pastores, ou atuantes no ministério, etc., como poupá-los, como poupar os filhos, como preservar a alma deles, como criá-los amando Jesus e amando a noiva, a igreja de Cristo. É um negócio complicado. Eu sou filho de pastor, uma época que eu era criança era muito legalismo, tudo era pecado, tudo era diabo, demônio, era o mundo. Hoje é outra coisa, tá? Como é que é esse negócio, mães? Eu vi muitas famílias exporem seus filhos, não zelarem por eles, mas quando eu entrei no ministério, eu engravidei depois de 1 ano e meio. E quando o meu primogênito nasceu, eu sempre... Ele tem 20 anos. Ah, legal. O João, ele tem 20 anos. E eu sempre tive... E aí eu atuava, sabe aonde? No Ministério Infantil, nessa época. Tá. Então, assim, eu dei aula no Ministério Infantil por 6 anos, eu fui liderança de crianças. E dei aula grávida. Sem pedágio nenhum, sem nada. Como? Jesus, vai pro céu direto, sem pedágio, sem escala. Não, preciso... Ministério Infantil. Preciso me cuidar e me arrepender muito. Não, 3 anos no Ministério Infantil, ó, tiro o chapéu. Então foi o primeiro ministério que eu atuei e por vocação, tá? Não é porque não tinha ninguém. Por chamado. Então eu fiz missão quadrangular Cristo para as crianças. Olha só. Com o João Pedro no carrinho, eu levava meu filho de noite para assistir aula comigo. Amamentava, trocava fralda. Porque no primeiro ano eu amamentei, né? Então, eu sempre tive em mente assim, ó. Ele tem um ministério, o Gilson. Eu tenho um chamado, mas as crianças não têm um chamado. Eles estão aqui, eles não estão
por vontade deles. Eles não têm opção, eles estão aqui com a gente nesse barco. Então eu dizia assim, Gilson, a hora que o ministério atrapalhar a vida do João e depois da Maria Eduarda, eu saio de cena. A hora que comprometer a vida deles, eu recuo, eu fico em casa. Então, meu marido atuou por 13 anos no Conselho de Pastores. Gilson foi muito ativo em Joinville. Sim. Essa semana eu até compartilhei uma placa que a cidade deu para ele, né? Uma homenagem, né? E eu falei, Gilson, você foi uma bênção para essa cidade. E tiveram pessoas que colocaram ali, e foi para São Bento, foi para Campo Alegre. Ele, de fato, ele foi. Mas, e aí eles tinham reuniões mensais do Conselho de Pastores. E por um período eu atuei até com as esposas de pastores ali. Mas assim, ó, de manhã era sagrado para mim ficar em casa com eles. Porque eu tinha que prepará-los para a escola. Então eles acordavam mais ou menos umas 9 horas, a gente tinha uma rotina, porque criança precisa de rotina, viu, gente? Para que a criança tenha segurança, ela tem que ter rotina. E o ministério é uma loucura, você não sabe que hora você vai dormir. Você não sabe o que você vai fazer. Mas eu tive uma rotina. E aí, por muitas vezes eu não estive presente nessas reuniões, por exemplo, do conselho. E às vezes, quando eu aparecia, elas diziam, nossa, as pessoas diziam, homens e mulheres, pastoras e pastores diziam assim para mim, eu achei que ele, como é que elas diziam? Ele é viúvo de mulher viva. Por muitas vezes eu ouvi isso. Falta de educação, né? Por muito. Tentavam brincar, mas eles falavam isso e eu dizia, olha só, os meus filhos precisam de mim de manhã em casa. Nós tomamos café, nós fazemos devocional juntos, porque eu ministrava a palavra para eles, eu estava em casa. Aí eles assistiam um pouco de televisão, iam tomar banho, botavam o uniforme e o almoço estava na mesa e eles iam para a escola. Então, assim, eu priorizei as minhas manhãs com o João Pedro e com a Maria Eduarda. E eu não me importei com aquilo que as pessoas disseram. E eu pensei assim, ó, eu preciso estar presente, o meu marido tem que atuar. Então, porque à noite, à tarde, às vezes nós estávamos em plantão, e à noite, às vezes, a gente estava em reunião. E tiveram reuniões à noite que eu não fui. Agora, muitas vezes eu deixei meus filhos à noite em casa e fui para a igreja com ele. Tá? Mas eu sempre tentei cuidar e tentei cuidar da vida espiritual deles. Nós saímos de lá, o nosso principal motivo foi para vivenciar nossa família e nossos filhos aqui. Deu o chamado. Nós atuamos aqui. Mas foi uma bênção a quarentena para nós. Nesse período, o João Pedro teve um acidente e ele cortou o tendão do dedão da mão esquerda. E ele ficou 40 dias em casa. Uhum. Foi muito bom, muito bom. E restabelecemos algumas coisas. Fazemos hoje, agora ele voltou para o trabalho, ele está fora, hoje até ele está em Miami. E a nossa devocional é feita pelo telefone, nos reunimos como família. Então, assim, ó, sempre tivemos o nosso tempo de família, às vezes falhava. Sim. Nosso dia da família, nossa leitura bíblica, mas às vezes por conta da demanda. Mas a palavra sempre esteve presente. E o cuidado. E assim, para encerrar essa fala de filhos, eu não sei se vocês querem falar mais alguma coisa. Meu Deus, eu falo, né? Aí, muitas vezes eu protegi meus filhos da igreja, do ministério, porque eles ouviam muito assim, mas você é filho do pastor, você tem que dar exemplo. Mas você é filha dos pastores, você tem que dar exemplo. E eu intervia diretamente. Eu não quero essa fala. Eles não são perfeitos, eles são crianças. Eles são adolescentes como qualquer um aqui. Não entrem com essa fala com eles. Então, muitas vezes eu intervi, o Gilson interviu, né? A gente atuou assim com eles. E glória a Deus. Não odeiam a igreja, não odeiam a Deus, amam a palavra, valorizam. Eles são jovens, eles têm o ritmo deles. De vez em quando nós estamos puxando, olha a palavra, olha a santidade, olha o pecado. Mas eles amam a Deus, eles têm temor do Senhor. Sim.
Os dois atuam na igreja aqui. Quantos anos agora? Ela tem 17 e ele tem 20. São jovens, estão no auge da juventude. Importante para quem é atuante na igreja saber, né? Apertando. A gente está na mesma cadeira. Pode apertar, Bento. Tem negócio. Ah, meu Deus! Ó, isso é cheiro de tinta, tá pintando um clima aí, ó. Tirem as crianças da live. Piadinha de velho isso aqui, tá tudo bem. Ó, jogo de tabuleiro em casa também é culto a Deus. O ativismo é uma tentação muito grande na vida de quem ama a Igreja de Cristo e é fácil de deixar a vida em família para ter um caso com a igreja e com o ministério. E só ter um caso, ser amante da igreja, exatamente isso. A Mônica mandou uma pergunta. Aqui na minha igreja, as esposas dos pastores, aí abre aspas, têm que estar, fecha aspas, no Ministério de Crianças. E as esposas dos líderes também. O que vocês acham? Ô, Mônica, eu queria sugerir algo. Você pode depois mandar essa live, estou aparecendo metade da minha cara aqui. Você pode depois mandar essa live para elas darem uma olhada, porque a gente está num bate-papo aqui. Eu tenho um vídeo no canal do YouTube que eu falo sobre esposa de pastor, e no dia 5 eu chamei para continuar essa conversa, Márcia, a Karina do Darlan. Você vê, a Karina do Darlan, assim que a gente conhece as pessoas, né? A Karina, ela tem nome, viu, gente? A Karina pastor. Dia 5 de maio vai ter uma outra live, uma parte 2 dessa conversa sobre as esposas de pastor. Uma sugestão, Mônica, manda a live para elas conversarem, porque a gente pode dar uma resposta aqui, óbvio, mas o recheio da conversa que é o legal, né? Eu já falo que não tem que ser nada. Lógico. Não é? Não tem que ser nada. Ó, eu, por exemplo, eu amo ser mãe. Amo ser mãe. Eu Também. Ser mãe. Também. Mas não sei cuidar de criança dos outros. No meu caso. Eu sei cuidar, mas eu não sei ensinar. Eu Lógico. não sou professora de nada. Eu tenho conhecimento em muitas coisas que eu aprendi, que eu reti comigo, mas eu não consigo passar para frente. Então, ou seja, eu não tenho nada do ensino comigo. Então, eu não tenho que ser nada. Eu vou ser uma péssima professora. Péssima líder de criança. Mas eu sou muito... Eu gosto muito de administrar. Eu amo interceder. Então, eu acho que a gente tem que fazer o que a gente ama. Aí abre parênteses. Tem uma coisa chamada, pessoal, CDV. Uau! Despertamento vocacional. Muita mulher de pastor perdida, ela não se conhece. Ela não conhece os dons naturais dela, as aptidões dela, ela não se conhece emocionalmente. Ela não tem tempo. Ela sai fazendo coisa na igreja. Se você fizer o que você ama para o reino de Deus, tudo é diferente. Então eu quero sugerir que você ache aí o nominho aí na live do Gilson, lá no canal do YouTube. Gente, pelo amor de Deus, é de graça. Você clica lá e assiste as aulas. O canal dele é Gilson Siqueira PG. Tem as aulas do CDV lá. A te ajudar a descobrir qual é a sua vocação, o seu dom. Eu apliquei os princípios do CDV aqui em casa para cada um no seu quadrado. Você brilha em uma área que Deus te deu e o mundo precisa desse dom que Deus te deu. Você não tem que fazer o que não enfim, que você não gosta, né? Agora, pastor e Giovana, eu acho assim, ó, eu estou estudando um outro material chamado Ministério Espiritualidade Emocionalmente Saudável. E eu me deparei com uma definição de autodiferenciação. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. Não. A autodiferenciação é basicamente aquilo que eu sou e aquilo que eu não sou. Independente das pressões externas, independente daquilo que as pessoas têm de expectativa comigo. Tem mulheres que entram debaixo dessas expectativas por pressão, por vergonha. O meu marido tem muitos dons, o meu marido faz muita coisa, eu tenho que fazer também. E elas se arrebentam ao longo dos anos e ficam desgostosas até com o ministério. Então, você disse uma coisa, né, Gil? Nós não temos que fazer. Deus espera que eu seja. É isso que Deus espera. E aí, o ser vai me impulsionar para fazer. É outro nível. E você vai fazer da melhor maneira possível, né? Você vai ser Exato. Exatamente. Eu teve pessoas que chegaram para mim no começo, o João Pedro era neném de carrinho.
Ah, você, como esposa do pastor, você deveria liderar o diaconato. Você não deveria ficar em tal lugar, em tal lugar. Eu falei, não, eu não vou fazer isso. Eu não tenho chamado para isso. Essa não é a minha área. Eu atuo no ministério infantil. Eu não vou liderar mulheres. Eu não vou ser a pregadora da vez. Eu vou atuar onde Deus me chamou para atuar. E eu exercito também a minha paixão, que é a música, a vida toda. Eu cantava antes de me converter. Legal. Então, se Deus quiser me usar na voz, Deus vai usar. Eu não sou cantora famosa, eu não sou ninguém, mas eu contribuo com essa paixão. Coisa que eu não faço. Então, Cantando é um terror. e às vezes, por estar exposta, você já pensou? Você fazer algo que não é... E tem muitas mulheres que vão, porque a mulher do pastor tem que estar no louvor, tom que quer fazer, embora eu acho que sempre tem espaço para todos, mas a gente tem que fazer aquilo que a gente realmente é. Gente, chegou uma pergunta bem legal aqui, ó. O Tito está lá em São Paulo. Ele manda a pergunta Tito. assim, ó. O que fazer quando a esposa de um líder, por estar chateada com a igreja, quer impedir o marido de trabalhar na obra? Eita, tem isso, né? Essa mulher precisa de ajuda, né? Essa mulher precisa de ajuda. Porque eu duvido que conscientemente ela queira isso. Ela precisa ser ajudada, ela precisa ser ouvida, ela tem que ser amparada, ela tem que ter essa rede de mulheres como eu tive. Tá? E não eram muitas, não. No final, nós só estávamos em 3 e a Luciane. Entendeu? Mas para que ela possa ser amparada, ser acolhida e libere esse marido para atuar. Agora, os maridos precisam ter sensibilidade. O Gil sempre teve sensibilidade comigo. Ele considerava a minha voz, sempre considerou. Até porque se ele não considerasse, eu gritava, entendeu? Eu dava uns gritos. Hã? Como? Mas é importante o que você disse sobre os maridos observarem as suas esposas e também os maridos defender suas esposas. Porque tem muito pastor que o próprio marido fala, não, você tem que atuar, você tem que pregar, e a igreja acaba dando ouvidos para ele. Então, de repente, se muitos maridos observarem as esposas, porque ele casou primeiro com a esposa, não casou com pastora. Então, observando as esposas, ver aquilo que elas realmente querem fazer, orarem juntos e ver realmente qual é a vocação dele, ele vai entrar com uma voz. Não, e se elas querem fazer algo, né? Delas. Não, ela não é pastora. E a gente conhece um pastor assim, né? Onde a esposa dele tinha que pregar, ela não gostava. E ela falou, não vou mais. E ele pegou no púlpito e falou, ela não vai, não é o chamado dela. Eu sou pastor, e bateu no peito e levou isso, esperem isso dele, não dela. Exato. Também o combinado não sai caro, né, pastorzão? Vai papo reto, cara. Você, pastor, chega lá e fala, pronto. Acabou. Ô, gente, para de ser chato. Os clientes é chato, é o crentelho, né? Então, irmão... Eu tive uma crise uma vez... Só um comentário da Mônica. Não, eu tô olhando pro Facebook, ó. O Instagram não derrubar. Acho que uns 10 minutos aqui. Ok. Com certeza, ela... Não esquece o que eu falo. Com certeza ela está se sentindo sozinha e precisa chamar a atenção deles de alguma forma. Claro, a Karine. Provavelmente essa esposa já foi muito ferida, óbvio. Gente, isso aí que tu colocou é um sintoma. A raiz tem que ser tratada. Isso, ó, o Gilson já fez isso de púlpito, é verdade. O limite no púlpito tá certo. Isso. Uma vez eu entrei em crise com o Daniel, porque eu nunca estive à frente, né? E eu sempre preferi me manter dessa forma e sempre fui muito feliz assim. E o nosso casamento é muito tranquilo e bom por isso. Porque cada um tem o seu papel. Mas teve uma época quando eu cheguei aqui não tem essa cobrança na Inglaterra, de mulher de pastor, nada disso. Mas eu comecei a me cobrar. Porque, primeiro, que eu não me soltava tanto por causa do inglês, meu inglês é sobrevivência, mas para você atuar, você precisa estar com inglês melhor. E aí nós frequentamos, para quem não sabe, igreja de ingleses. E eu cobrar muito. E naquela semana, eu fiquei muito triste, eu fiquei muito mal, muito angustiada. Eu não sabia expressar, nem sei expressar o que eu senti, mas eu estava muito mal. Porque eu falava, Senhor, o que eu vou ser? Como que eu vou acompanhar ele? Eu não sei o que eu vou fazer ali. Só abrindo parênteses, porque ela sente assim, porque eu sou um dos pastores da equipe de liderança da igreja. Então, estou
bem atuante, então ela se sentia... Mas nunca ninguém me cobrou. Mas eu comecei a me cobrar e eu comecei a entrar em crise. Eu falei, poxa, será que ele está esperando de mim alguma coisa mais à frente? Porque tem pessoas que são feitas pelos bastidores e eu gosto disso. E eu fiquei muito mal. E naquela semana o Senhor me ouviu. Porque naquela semana o Senhor usou uma pessoa para falar comigo e ela não... Nossa, em inglês ainda, né? Para eu entender, né? Mas eu entendi um pouco, o Daniel traduziu. Ela não sabia de nada dessas minhas crises. Acho que nem o Daniel sabia. E quando ele traduziu para mim um pouco, porque eu não entendia direito, foi bem no início, ele ficou meio surpreso com a tradução, porque ele não sabia que eu estava passando por aquilo. E eu chorava. Então ela está passando por isso, porque ela está... E ela me disse assim, em poucas palavras eu vou dizer, não vou falar tudo. O Senhor está vendo tudo que você está sentindo. E Ele quer você exatamente no lugar que você está nesse momento. Glória a Ele Deus. cuidando das suas filhas como você está cuidando. Elas precisam de você agora. Ele está vendo quando você prepara comida para o seu marido. Eu trabalho também, claro. Mas quando você faz tudo que a sua família precisa, esse respaldo que a sua família precisa neste momento fora do país, esse é o seu trabalho agora e ele está enxergando tudo. Glória a Deus. Deus realmente enxerga o seu coração, se de repente tem alguma pastora que vai assistir, esposa de pastor que vai assistir essa live depois, né? Porque vai ficar no YouTube. Ele está vendo aquilo que você está sofrendo. Então, nada melhor que oração e ter uma conversa franca com o seu marido, né? Pode, né? Pra mim, Mas você viu, a impressão que eu tenho é que tudo se trata de não se conhecerem, de não se conhecerem mutuamente e não conhecerem a si próprios, entendeu? E aí a gente acaba não diferenciando, não se autodiferenciando, cedendo às pressões. E isso é extremamente violento, isso causa ódio nas pessoas. Ódio, crente sente ódio. Crente sente raiva, crente se deprime. Vamos parar de achar que agora eu sou convertida, eu sou um anjo de tão espiritual. Nós ainda estamos aqui, ainda estamos lidando com aquilo que nós somos e com aquilo que a gente sente. Então, o efeito é pior quando você não respeita os limites. Quando o marido ainda quer forçar que a mulher faz. Né? Eu não sei se eu frustrei meu marido, mas eu disse não muitas vezes para pregar. Mas você prega bem, você comunica bem, mas eu não quero, eu não me sinto bem, pelo amor de Deus, não faça isso comigo. Se você me obrigar, eu vou, mas eu não quero. Eu trabalhei em rádio por 17 anos. Você imagina a cobrança para mim. Mas você falava em rádio, como é que você não prega? Mas é outra história, não tem nada... Exatamente. Tem que ficar explicando por que você não quer, não é ruim. Eu tenho um costume com amigos, assim, eu falo, cara, só fala assim ou não precisa se explicar, porque é muito chato. Ponto. É que as pessoas têm problema com limites, né? E se você diz não e pronto, você é tido como grosseiro, sei lá. Mas é porque não há respeito mesmo. Né? Mas graças a Deus, eu tenho visto muitas pessoas que respeitam. Eu tenho sido respeitada por muitas pessoas. Aqui eu tenho sido respeitada, glória a Deus. Minha pastora é uma benção. Ela está aí na live, porque ela está como Seara Church. É ela, a pastora Silvia. Então, assim, ó, uma mulher surpreendente, toda vez ela me surpreende. Quando ela resolve as coisas, situações, ela me surpreende. Eu falo, Deus, me ajude a aprender com ela. Tá? E ela tem me respeitado, tem me acolhido, não tem esperado nada daquilo que eu tenho sinalizado que dá para fazer. Gente querida, o Instagram vai derrubar a qualquer momento. Ok. Então é o seguinte. Mônica. Ela curtiu, a Márcia falou. Ó, Márcia, você é linda, adorei te ouvir. Mônica, a gente vai ficar uma live com a Márcia, vamos falar de filhos. Boa. Isso. Isso. Dois pitelzinhos. Nossa, eu tô com um negócio de... Pitelzinho. Pitelzinho denunciou a idade agora. Viu? É o seguinte, mulheres de pastores, se vocês puderem depois marcar, inversa, vocês não precisam estar sozinhas. Então você vai lá no Instagram da Márcia, adiciona ela, manda um aviãozinho particular. Isso, e até se quiser sinalizar, eu preciso de ajuda, eu quero conversar, eu quero conhecer, porque o meu Instagram é fechado, porque eu sou uma chata. Manda lá solicitação, porque
há muitos anos dedicada a isso, restauração emocional. Vai no Insta do Gilson, você não está sozinha, gente. Entendeu? Então, hoje tem essas ferramentas que a gente pode se ajudar. No dia 5 de maio, a gente vai estar falando desse assunto aqui de novo, com mais Legal. uma amiga e da Karina. Mas durante essa semana, está todo mundo vendo live o tempo todo. Eu marco esse horário 2 da tarde no Brasil, que é para não ficar concorrendo com ninguém, nem encher tua paciência à noite. À noite você quer ver receita de bolo, quer fazer o que você quiser, você faz. Mas esse horário das 2, a gente põe uma coisa edificante, legal, bacana, para quem quiser, tá bom? Considerações finais, varoas. Muito bom com você. Eu acho que a gente vai fazer uma live nós duas. Eu acho. Se quiser marcar, tamo aí. Eu fiquei um pouco temerosa, que eu fico um pouco tímida, mas você viu que eu me soltei, né? Legal. Mas é papo de casa. Estamos aqui no jardim de casa. Já pus, eu não sei se vocês sabem, eu já pus o meu pijama. É isso aí. Ai, que delícia, né? Eu tô dentro de casa. Porque aqui é calor, né? Hoje amanheceu fresquinho aqui, mas eu não fui pra fora porque é quente. Sem maquiagem, nada. Só, e assim a gente vê. Mas eu tô quase nos 50, né, amiga? Tem que passar uma maquiagemzinha, senão não dá, né? Você tá linda, Márcia. Obrigada. Você também. Que Deus abençoe. Amém. Que a gente se respeite, que a gente respeite a igreja, respeite o ministério dos nossos maridos, mas que a gente receba respeito e consideração também. Qual seria um conselho se eu pudesse dar? Procure alguém para conversar. Não ande sozinha, não se isole. Esse é o conselho que eu daria. Coragem de se abrir, né? Que muitas não têm, né? Elas têm medo. Bom, agora a gente está aprendendo a atuar aí na internet e atender pela internet. Eu estou disponível. Se alguém precisar de mim, estou aqui. Amém. O Gilson falou que eu estou sem maquiagem. Eu tô, cara. Vou falar um negócio de maquiagem. Eu não sei se vai dar tempo antes que a live caia. Ok. Eu gravar um vídeo para o canal do YouTube. E aí a Giovana foi gravar eu, né? Aí ligar a luz, o microfone e tal. Falou, mas você tá muito careca. Eu falei, tô mesmo. Né? Ela pegou um spray. Como é que chama aquilo? É cobre raiz branca. Ficou minha coisa. Eu falei, não, Giovana, tá lá no vídeo. Deu certo, vou ter que olhar. Agora eu vou começar a reparar. Vai lá nos vídeos dele e vai começar a anotar. Gente, beijo para todo mundo. Abençoe, que o Senhor dê dias de alegria. Márcia, Gilson, que oportunidade, um recomeço, um presente, um cafuné de Deus para vocês. Glória a Deus, sou muito grata. Uma comunidade gostosa, uma nova vida. Parabéns pela coragem de vocês. Quando a gente puder viajar de novo com o corona e tudo estiver amenizado um pouco, nós vamos visitar você, vamos visitar a Mônica também, que eu prometi para ela. Que legal. Nos convidando, tá? Também na vem. Mas pode acontecer dormir na sala. O pessoal da Seara, nós vai aí na igreja. Nós fazemos um revezamento, né, Karine? Ela tá ali. Um abraço, gente querida. Gente, Deus abençoe. Obrigada, pastor. Obrigada, Gil. Beijão. Deus abençoe vocês. Tchau. Valeu, tchau. Tchau.